Oi gente, hoje eu vim aqui rapidinho falar um pouquinho sobre o terceiro livro da série Desventuras em Série, O Lago das Sanguessugas. Gente, já vou avisando que vai ter um pouquinho de spoiler do primeiro e do segundo livro nesse vídeo, porque eu preciso, conversar sobre isso para poder dar continuidade à história. Então, aqui no terceiro livro, nós vamos ter novamente os três órfãos Baudelaire procurando um novo tutor, que nesse livro seria a tia Joséphine. A tia Joséphine, então, é um tutor que o banqueiro, o Sr. Paul, arruma, para ficar com essas crianças, só que ela tem várias peculiaridades. A tia Joséphine, ela tem vários defeitos, mas o maior defeito assim, dela é ela ter medo das coisas, ela tem medo de tudo, ela tem medo de acender um fogão, ela tem medo de usar um chuveiro, ela tem medo de ligar uma televisão. Então ela é cheia desses medos. E o mais engraçado é que apesar de todos esses medos, que a tia Joséphine tem, ela mora numa casa que fica assim no alto de uma montanha, uma colina, não sei, fica bem no precipício essa casa. Ela fica assim metade pra fora, bem no precipício mesmo. Então a gente lê esse livro e a gente fica pensando, mas como essa pessoa cheia de medos, com esses traumas todos que ela tem, mora numa casa que fica praticamente caindo num precipício. Essa casa da tia Joséphine, então, ela fica ali na beira do precipício e lá embaixo fica o Lago Lacrimoso. Se eu não me engano, é Lacrimoso o nome do lago. E é um lago que um tempo atrás acabou matando o marido dela. Ela amava muito esse homem, e de repente ela perdeu ele para esse Lago Lacrimoso. Então, ao mesmo tempo que ela tem todos esses medos, ela tem um pavor assim especial por esse lago que fica bem embaixo da casa dela. Além do medo, a tia Joséphine ela tem alguma coisa ali com a gramática, porque ela é aficionada pela gramática, ela quer saber se os irmãos Baudelaire estão usando certo as palavras, a biblioteca dela é uma biblioteca grande até, e essa biblioteca só tem livros de gramática. Tanto que o Klaus, que é um dos irmãos Baudelaire, que gosta mais de ler, ele fica achando, nossa, mas é só gramática? Mas mesmo assim, ele para ler os livros da biblioteca dela. E como todos nós já sabemos, o Conde Olaf aparece nessa história com mais um de seus disfarces mal feitos. Dá pra ver que é o Conde Olaf, mas como sempre também, ninguém acredita nas crianças. E é engraçado, porque as crianças são as únicas que parecem ali saber do perigo, e tudo mais, e os adultos preferem ignorá-las do que acreditar e de repente, salvar essas crianças. Parece que tudo é mais importante do que salvar essas crianças. Então, o Sr. Paul, por exemplo, ele tem sido um mau tutor, digamos assim, um mau tutor legal, porque ele sempre está colocando essas crianças nessas casas desajustadas, com pessoas assim que não serviriam para ser tutores. E também essas pessoas mesmo, os tutores mesmo, igual essa tia Joséphine, por exemplo, que prefere ali ir cegamente em direção ao precipício, digamos assim, do que acreditar nessas crianças de que o Conde Olaf está ali próximo a elas. Então a história é mais ou menos essa, gente. Eu não só tenho nenhum spoiler que eu saiba. Todos os livros, eu tô no 7º livro agora, todos os livros vão ter mais ou menos o mesmo enredo. É esse enredo que começa com as crianças procurando um tutor, achando um tutor que não é um tutor muito bom, e elas vivendo ali um tempo com esse tutor, aí aparece o Conde Olaf, tem o final do livro, e é sempre assim, é como se fosse um ciclo, sabe? Fica ali, eles procuram um tutor, aparece o Conde Olaf, dá tudo errado, e fica nesse ciclo, sabe? Mas mesmo assim eu pretendo ler essa série, até o fim, que seria o 13º livro, seria o último livro. Antes, eu não garanto muito que eu vá conseguir ler todos antes de começar a série da Netflix, mas pelo que eu fiquei sabendo, parece que cada temporada, do Desventuras em Série da Netflix vai pegar os 3 ou 4 primeiros livros, então como eu tô no 7º livro já, eu já posso assistir a primeira temporada na Netflix, assim, sem muito medo ali de pegar algum spoiler do último livro, por exemplo. Então acho que é isso, gente. O vídeo vai ficar curtinho porque realmente as histórias são bem, assim, repetitivas, entre aspas, porque tem muitas diferenças, mas também, assim, o conteúdo básico das histórias é bem parecido. Então os vídeos ficam mais curtos, porque eu não posso falar muita coisa.
e o que eu falo é meio parecido com os livros anteriores, então, né? Esse livro aqui, ele dá pra você pegar em 1 ou 2 dias pra ler. Ele tem cerca de 190 páginas, então ele é um pouquinho mais grossinho, né, que o segundo livro, e o segundo é um pouco mais grosso do que o primeiro. Então é assim, né, ele vai ficando cada vez mais grosso, né, o livro. E outra coisa que eu queria falar, e que eu esqueci de falar no primeiro vídeo e no segundo vídeo, mas agora eu lembrei, é que o narrador dessas histórias, eu acho que é o melhor personagem de todos esses livros. Porque o narrador, ele é um narrador assim... Ele é sarcástico, ele tá ali conversando com você, realmente ele conversa direto com o leitor e ele expõe várias coisas assim engraçadas. O modo como ele fala é muito engraçado, apesar de ser também meio mórbido. Ele é um narrador assim meio sinistro, mas ele beira ali um humor negro. E pelo que eu entendi, esse narrador, ele está passando por todos os locais por onde esses órfãos Baudelaire passaram, e assim como ele vai passando, ele vai juntando e mandando toda a história para o editor dele. Então sempre no final dos livros, a gente tem uma cartinha do Lemony Snicket, né, que seria o autor desses livros, o pseudônimo, na verdade, né, do autor desses livros. E ele, nessa cartinha que ele escreve bem no final do livro, ele comenta, eu quase cheguei a pegar os órfãos Baudelaire, eu estou aqui onde eles passaram o mês passado, que não, sabe? Ele comenta, assim, essas coisas com o editor dele. Então, essa daqui, por exemplo, é uma das cartinhas. E ele conta, então, nessas cartinhas como ele descobriu a história, né? Ele conversou por exemplo, ele conversou com as pessoas daquela cidade X sobre os órfãos Baudelaire, ele pegou testemunhos, ele escreveu tudo, assim, de acordo com o que falaram para ele, e ele transformou, então, nesses livros. E também a gente tem aqui na contracapa do livro, no final, né? Atrás do livro, no caso, é uma cartinha que o Lemony Snicket, né, o autor, manda para os leitores. Então, por exemplo, nesse daqui, que seria do terceiro livro, ele escreve: Caro leitor, se você ainda não leu nada sobre os órfãos Baudelaire, é preciso que antes mesmo de começar a primeira frase deste livro, fique sabendo o seguinte: Violet, Klaus e Sunny são legais e super inteligentes, mas a vida deles, lamento dizer, está repleta de má sorte e infelicidade. Todas as histórias sobre essas 3 crianças são uma tristeza e uma verdadeira desgraça. E a que você tem nas mãos talvez seja a pior de todas. Então ele manda também essa cartinha ao leitor. Gente, se for só pelo autor realmente desses livros, né? Se for só pelo Lemony Snicket, já vale muito a pena você ler toda a série. E eu acho que é isso, então. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto, né, mais pra frente pra falar um pouquinho sobre o 4º livro da série, então. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei, ajuda a compartilhar. Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau!